Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Primeira Samuel capítulo 16, verso 14 em diante, eu quero compartilhar com você, dividir com você uma palavra. Verso 14 em diante diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinhos e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Amém? Se você puder, feche seus olhos, vamos apresentar ao Senhor este momento. Amado Espírito de Deus, obrigado, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá, Deus, de mais uma noite podermos sentar para ouvir a Tua Palavra. Amado Espírito de Deus, esse momento, Pai, não é a força do homem que determina, Deus, a vitória, mas é o Teu Espírito. É o Teu poder, o Teu mover, Pai, neste lugar que vai determinar, Deus, a vitória do Teu povo. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor me dê sabedoria e ousadia para ministrar. Que as pessoas, Deus, que aqui entraram, Deus, a Tua igreja, Pai, é a Tua noiva que está, Deus, diante de mim nessa noite, Pai. É um privilégio e uma responsabilidade. Que esta noiva, Deus, abra o coração para receber a Tua palavra. E que esta mensagem, Deus, nos edifique, nos faça crescer, nos faça manifestar a Tua glória nessa terra, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero dividir com você a palavra que Deus me deu, que trata sobre as marcas visíveis de alguém que tem o Espírito Santo. As marcas visíveis. Essa mensagem ela é muito interessante para nós escolhermos os nossos relacionamentos, as pessoas que nós vamos andar. Talvez aqui tenha alguém que está escolhendo ou esperando em Deus, ou esperando através da palavra do Senhor, alguém com os princípios para ser um bom marido, alguém com as características de Deus, as marcas do Senhor na sua vida para ser uma boa esposa, amigos, quem sabe um sócio. Você está procurando um sócio para começar um novo negócio, e a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas, não há como nós andarmos em jugo desigual. Então precisamos saber muito bem com quem nos relacionar. E existem marcas visíveis na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus.
A gente sabe que Deus é um Deus de sobrenatural. Deus é um Deus invisível, ninguém jamais viu a Deus. Sabemos que a ação de Deus é no sobrenatural, mas ela sempre influencia diretamente naquilo que é natural. Deus age com marcas visíveis que deixam claro para você, para mim, no seu dia a dia, na sua vida, que o Senhor está trabalhando em teu favor. E com as pessoas que nós nos relacionamos, quando elas têm o Espírito Santo, elas também mostram marcas. Nós temos a responsabilidade, e as pessoas que dizem ser cristãs, manifestar o reino de Deus, têm essa responsabilidade. Primeiro ponto que eu quero dividir aqui com você são as atitudes que nos levam a nos afastar de Deus, ou melhor, Deus nos afastar de nós. Atitudes que faz com que Deus se afaste de nós. Nós estamos aqui diante de uma história que todos nós conhecemos, a história de Saul, de Davi. Muita gente já pregou, talvez você já ouviu 1 milhão de mensagens sobre Saul e sobre Davi. E a gente sempre trata Saul como aquele que se perdeu, e de fato se perdeu, e Davi como o escolhido de Deus, e de fato a Bíblia diz que ele é segundo o coração de Deus. Só que se nós olharmos para a história de Saul, nós vamos ver que Saul não começou muito mal. Saul começou muito bem. Saul foi um escolhido de Deus, exatamente como Davi também foi. Saul um belo dia saiu para ir buscar jumentas para o seu pai que haviam se perdido, filho de Quis, tribo de Benjamim. Era um homem que estava colaborando com seu pai, fazendo o seu trabalho, ajudava também, como Davi também era, como nós éramos. Quem sabe você estava um belo dia andando, caminhando na vida, e um dia você se deu de frente com o Evangelho, você foi escolhido por Deus. Todos nós fomos escolhidos por Deus, muitas vezes sem ao menos procurar. De repente a gente se depara com uma situação onde Deus nos diz: hoje começa a sua história comigo. Será que isso já aconteceu com você? Chegar numa igreja, visitar um ministério, vir de curioso, e de repente a palavra entra no teu coração e você ouve a voz do Espírito dizendo para você: hoje começa uma nova história para você. Eu tenho um propósito para a tua vida, e o que eu tenho para você é algo maravilhoso que vai te tornar um exemplo nessa terra. Isso é o que Deus quer. Com Saul não foi diferente. Saul estava indo quando encontra com Samuel, e Samuel já havia recebido do Senhor a diretriz de que encontraria-se com ele. E Samuel, a Bíblia diz que unge Saul rei de Israel. A Bíblia diz que quando Saul se torna rei de Israel, o Espírito de Deus se apodera de Saul. Saul chegou a profetizar com os profetas como um rei. Saul chegou a fazer coisas extraordinárias pela força e ação do Espírito de Deus sobre a vida dele. A história dele começa em 1 Samuel capítulo 9, e você vai vendo até aqui o 16, coisas que Saul fez pela ação do Espírito de Deus. Só que o texto que nós lemos aqui, ele começa dizendo que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Por quê? O que levou o Espírito de Deus a se retirar de Saul? As mesmas coisas que levam o Espírito do Senhor a se retirar da sua vida e da minha vida. Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, por mais que sejamos escolhidinhos do Senhor, imagem e semelhança do Senhor, filhos e filhas do Senhor, se nós não estivermos atentos ao que Deus quer que a gente faça, o Espírito de Deus também se afastará de nós. E começa de uma maneira muito sutil. Quando nós olhamos isso aqui, olhando a história de Saul, nós vamos percebendo que foi sutilmente, foi muito sutil o afastamento de Deus da vida de Saul, por causa das atitudes que Saul teve depois que ele foi alcançado pelo Espírito de Deus. Primeira atitude que levou o Espírito Santo a começar a se afastar de Saul, que levou o Espírito de Deus a começar a deixar ele,
foi uma atitude de uma palavrinha que é até muito bonita de se falar, mas ela é muito perigosa de se viver, que é a autossuficiência. Autossuficiente é aquela pessoa que acha que ela se basta. É aquela pessoa que acha que ela sozinha pode fazer as coisas, não precisa de ajuda, não precisa de colaboração, não precisa de alguém para lhe auxiliar em nada, porque ela se basta. Isso é muito perigoso quando começa a rondar a nossa vida. Somos todos tentados à autossuficiência, a acharmos que podemos as coisas sozinhos. E quando isso começa a acontecer na nossa vida, nós começamos a impedir o Espírito de Deus de fazer aquilo que Ele foi chamado para fazer nessa terra, que é guiar a sua vida e a minha vida. Como é que o Espírito Santo de Deus vai guiar alguém que é autossuficiente, que não precisa de ajuda? Como é que o Espírito de Deus vai poder orientar alguém que não deixa Deus ordenar, controlar, guiar a sua vida? Isso aconteceu com Saul. Quando nos tornamos autossuficientes, nós começamos a desprezar a vontade de Deus. Nós vamos ver na história de Saul que Saul, certa vez, os filisteus estavam atacando, e os israelitas se esconderam em cavernas, se esconderam em buracos. E Jonatas, filho de Saul, resolve sair com seu escudeiro para atacar os israelitas. Quando ele vai ao ataque e ele começa a vencer, Saul estava escondido. De repente ele começa a ouvir um barulho, uma confusão no meio do território filisteu, e a Bíblia diz que ele chama o sacerdote Aías, o nome do sacerdote, para que ele trouxesse a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. A arca de Deus simbolizava a presença de Deus naquele lugar, a vontade do Senhor. E a palavra de Deus diz que enquanto ele falava com o sacerdote, o tumulto aumentava, e ele olha para o sacerdote e diz: não precisa mais trazer a arca, eu já sei o que eu vou fazer. Isso tem acontecido com muita gente que um dia foi tocado pelo Senhor, que um dia foi alcançado pelo Senhor, que um dia teve uma experiência com Deus, que um dia o Senhor lhe deu uma direção. Hoje não consulta mais a vontade do Senhor, porque já sabe o que vai fazer. O Espírito Santo de Deus fala conosco. O Espírito Santo de Deus fala com o povo, com a igreja do Senhor Jesus em todos os momentos. E a primeira forma que Deus usa para falar com você e comigo é através da sua palavra, da leitura da palavra. Só que o autossuficiente, ele não lê a palavra. O autossuficiente, ele já sabe o que fazer quando tem uma decisão para tomar. Ele não consulta mais a palavra, porque ele já sabe o que ele quer, o que ele tem que fazer. Isso é muito perigoso. Isso faz com que o Espírito Santo caminhe ao nosso lado, entristecido, e a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Faz com que ele ande do nosso lado, querendo fazer algo maior e melhor por nós, mas não é possível, porque nós não saímos da frente e deixamos ele ser o nosso guia, o nosso orientador, o nosso conselheiro, aquele que nos mostra a direção certa, aquele que não nos deixa andar em trevas, mas brilha uma luz sobre a nossa vida através da palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada para os nossos caminhos. Tem muita gente, meu irmão, que depois que alcança as suas bênçãos, que alcança os seus privilégios em Deus, andar com o Senhor já passa a ser algo secundário, já passa a ser algo que fica em segundo plano. Já não há mais a prioridade que havia antes de vir, de ouvir. Aí quando o cristão autossuficiente não ler a palavra, e a grande maioria
tem dificuldade de ler a palavra, Deus levanta um pastor, Deus levanta um profeta, Deus prepara um ambiente como o de hoje, um culto, um local de reunião, para que Deus fale e para que nós possamos ouvir a sua palavra. E a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. E ouvir a palavra, a fé, significa fidelidade a ela. Deus levanta, só que o autossuficiente, ele senta, ele ouve, e ele até pensa, esse cara está falando é algo que tem sentido, mas eu vou continuar fazendo do meu jeito, eu vou continuar fazendo do jeito que eu acho certo, porque eu sei o que é melhor para mim. Os pensamentos de Deus, meu irmão, são muito maiores do que os nossos. Aquilo que Deus tem preparado para nós é infinitamente mais, é infinitamente melhor e maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. É o que diz a palavra do Senhor. Deixa o Senhor guiar a tua vida, deixa Ele orientar os teus passos, deixa Ele ser o teu conselheiro. Abra o teu coração nesta noite e se entregue sem reservas a Ele. Ele vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Não tenha medo. Cuidado com a autossuficiência. Isso é um perigo, meu irmão. E sutilmente a gente acha que está andando com Deus, e Ele está andando do nosso lado, só que Ele precisa andar dentro de nós. Quando nós não acordamos para isso, Saul não acordou. Saul começou a achar que era o cara. Ele deveria prestar honra a Samuel, ele deveria prestar honra ao profeta, ele deveria, apesar de ser rei, ele deveria andar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Mas ele agora olha para ele e diz: eu sou o rei de Israel, eu sou suficiente, eu me basto, a minha opinião é o que determina o meu futuro. Quando ele começou a andar nisso, por esse caminho perigoso, ele passou por um segundo estágio, ainda mais grave, que se chama prepotência. Falando assim, talvez um parece sinônimo do outro, mas não é. Autossuficiência é quando eu me basto. Prepotência é quando eu começo a achar que, além de eu ser o suficiente para mim mesmo, os outros também precisam de mim para que eles alcancem alguma coisa. Os outros também dependem de mim para chegar no local da vitória deles. Eu passo não a ser mais único para mim, mas eu sou exclusivo também para os outros. Esta é uma marca característica de um prepotente, de alguém que deixou a prepotência entrar dentro do seu coração. E este ponto é algo que é o calcanhar de Aquiles de muitos homens e mulheres de Deus, que Deus já deu um certo destaque, principalmente aqueles que pregam a palavra, principalmente aqueles que cantam, principalmente aqueles que já têm um certo destaque ministerial ou na área profissional. Pessoas que acham que se eles não estiverem no local onde eles estão, ninguém mais vai dar certo, porque tudo depende deles. Será que você conhece alguém assim? Será que por alguma vez, algum momento, você tem sido tentado a se tornar uma pessoa assim? A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, é o nosso tentador, é aquele que fica o tempo inteiro nos nossos ouvidos tentando nos derrubar. E ele normalmente pega neste ponto aqueles que Deus já tem destacado de alguma forma. Isso nós temos observado muito, meu irmão, dentro da igreja, na nação, dos ministérios que nós observamos na nação. Hoje tem ministérios que você chega na porta da igreja, você não vê um versículo, você não vê nada que faz referência ao nome do Senhor Jesus, mas você vê na porta a foto do pastor. Cantores que deixaram de ser adoradores e a estrela do ministério deles não é mais Jesus, é Ele.
Prepotência tem feito o Espírito de Deus se afastar de muita gente. Saul, a Bíblia diz que na guerra contra os amalequitas, quando ele venceu a guerra, ele foi para Gilgal e ergueu um monumento à sua própria honra. Tem muita gente, meu irmão, caindo nesse erro, se enchendo de orgulho, dizendo: eu cheguei até aqui por causa da minha própria força, eu cheguei até aqui porque o meu nome é conceituado, eu criei os meus filhos sozinha, sozinho. Será mesmo que foi assim que aconteceu? Naquela noite, quando você chorava, quando ninguém olhava para você, quando todo mundo havia te abandonado, quem foi que deu força para você levantar mais uma vez e continuar a caminhada? Foi o Espírito Santo de Deus, foi o Espírito do Senhor. Romanos 11:36 diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todos sempre, amém, assim diz a palavra do Senhor. Cuidado com a prepotência, cuidado com o espírito de que eu me basto e eu sou suficiente para os outros. Se o Espírito de Deus sair hoje de dentro de nós, nós não passamos de pó, um corpo sem vida, um corpo que apodrecerá em 48 horas. Só somos alguma coisa, só vamos a algum lugar, só conseguimos algo porque o Senhor tem nos dado força. Ainda que nós não conheçamos o nome do Senhor Jesus, não há ninguém andando nessa terra que não ande pela força do Espírito de Deus, que é o sopro de vida que nos mantém vivos. Quando a pessoa não entende isso, quando nos tornamos autossuficientes, mais prepotentes, o resultado é a desobediência. E aí a coisa complica de vez, meu irmão, e o Senhor vai embora. Porque foi o que aconteceu com Saul. Saul não começou desobediente, Saul não começou prepotente, Saul não começou autossuficiente, muito pelo contrário. Quando Deus chama Saul lá em 1 Samuel capítulo 9, ele diz: a minha tribo é a menor de Israel, a tribo de Benjamim, e o meu clã é o menos importante. Ele se perdeu, foi ao longo do caminho. Ele reconhecia a sua natureza humana, ele reconhecia a sua condição, ele sabia que ele não podia sem Deus, mas ao longo da trajetória, a autossuficiência foi tomando conta, a prepotência foi chegando, e a soma disso tudo resultou na desobediência. E aí é o fim. A desobediência significa desconsiderar totalmente a vontade do Senhor, o mandamento de Deus, a palavra de Deus liberada. Deus havia liberado uma palavra: vá e destrua os amalequitas, entre em guerra com os amalequitas e não deixe sobrar nada e nem ninguém. Esse povo é pecador, esse povo é idólatra, esse povo chegou o juízo para eles, e eu estou te usando, Saul, como o homem que exercerá o meu juízo. Ou seja, a minha marca se tornará visível através da tua vida. E a Bíblia diz que Saul vai, guerreia, vence a guerra, mas preserva a vida de Agag, que era o rei dos amalequitas, e preserva os despojos da batalha, o melhor do gado, o melhor da plantação, enfim, guarda para si, desobedecendo diretamente uma palavra de Deus. Até então ele estava andando pensando que era o bom, até então ele estava andando achando que todos dependiam dele, mas agora Deus havia lhe dado uma ordem, uma instrução direta. E mesmo assim, como já é autossuficiente, como já é prepotente, não custa nada ser desobediente. E Deus se afastou da vida dele. O que faz nós pensarmos que somos melhores do que Saul? O que faz eu e você achar que nós somos melhores? É a autossuficiência? É a prepotência? Já estamos muito próximos, meu irmão, do afastamento de Deus da nossa vida. Qual é a instrução que Deus tem para a sua vida? Qual é o chamado que Deus lhe deu?
Qual foi a ordem estabelecida pelo Senhor para você? Hoje é uma noite de você voltar para o prumo, voltar para a linha, voltar para o centro da vontade de Deus, voltar para o caminho do Senhor e deixar Ele te ordenar, te guiar, te instruir, porque Ele vai te levar a lugares altos. Essa é a promessa que Ele tem para a sua vida. Essas são as marcas. E isso fez com que o Senhor saísse da vida de Saul. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo alguns outros exemplos, como Sansão, por exemplo. Sansão é um homem escolhido do ventre, nazireu, como Samuel também foi, separado pelo Senhor para ser um instrumento de Deus, para libertar o povo de Deus. Só que Sansão mostra as mesmas características: autossuficiência, prepotência e desobediência. Sansão era um homem que brincava, flertava com a graça de Deus o tempo inteiro. Sansão era o exemplo de alguns cristãos que hoje estão na igreja, mas flertam com o mundo o tempo inteiro. Viemos para a igreja, sentimos a presença de Deus, Deus desce, a graça de Deus está aqui, somos sensíveis, mas vamos brincando com o nosso chamado, caminhando paralelamente com o mundo, uma hora lá, uma hora aqui. Sansão era uma pessoa assim. Em certos momentos da sua vida, o Espírito Santo se apoderava dele, e ele, pela ação do Espírito Santo, fazia um rebuliço na terra. No outro momento, ele estava flertando com o mundo, com prostitutas, com baladas, com festas, flertando. E a Bíblia diz que certo dia ele acordou de um sono com uma chamada de Dalila dizendo: os filisteus vêm te atacar. E a Bíblia diz em Juízes capítulo 16 que ele se levantou pensando que ele faria o mesmo que ele fez das outras vezes, mas ele não percebeu que o Espírito de Deus havia se afastado dele. Meu irmão, talvez isso seja a coisa mais, a sensação de impotência maior que um cristão pode sentir na vida. Se levantar para fazer aquilo que você sempre fez pela graça de Deus, e perceber no meio da ação que o Espírito Santo se afastou. Que este mal, meu irmão, não chegue sobre a sua vida, que essa maldição não alcance a sua vida, que o Espírito Santo de Deus te mantenha sempre forte e firme nele, e que nós nos mantenhamos como uma igreja, meu irmão, viva, forte, avivada, que guarda a candeia do Senhor, que esteja de pé no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, porque é uma igreja que abandonou o mundo, não flerta mais com o mundo, as coisas velhas se passaram, tudo é novo, é o que diz a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é tudo isso. Mas a palavra do Senhor nos diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para os que permanecem fiéis à sua palavra, e severidade para aqueles que abandonam, aqueles que caem, aqueles que flertam, aqueles que vão brincando com a graça. A graça de Deus, meu irmão, quando nós abrimos o coração, ela é de graça. Ela vem, ela é favor imerecido. Para receber ela não custa nada, agora para se manter nela custa tudo. Custa obediência, custa a nossa vida, custa a dedicação ao Senhor. Saul, quando ele acordou para isso, ele diz: mas eu sacrifiquei. E o Senhor diz para ele através de Samuel: por acaso tenho eu prazer em sacrifício? Para mim é melhor obedecer do que sacrificar. Basta obedecer à vontade de Deus. O Espírito de Deus se afastou. E quando o Espírito de Deus se afastou de Saul, a Bíblia diz que os seus conselheiros disseram: se o Espírito de Deus se afastou de você, você precisa de alguém que tem o Espírito de Deus. Você precisa de alguém que seja cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que Deus te coloca lá no local onde você trabalha. Por isso que Deus faz de você luz. Por isso que você é sal. Por isso que você tem influenciado.
Porque onde você está caminhando lá fora, aqui nós nos abastecemos, mas lá fora as pessoas precisam de alguém que seja cheio do Espírito Santo de Deus para mudar a vida delas em nome de Jesus, para libertá-los, para transformá-los, para que o Espírito de Deus através da sua vida alcance a outros. Os conselheiros entenderam isso e disseram: vamos chamar alguém que seja cheio do Espírito de Deus. E aí aqui a Bíblia me mostra para você e para mim as marcas visíveis de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Leia comigo aqui o versículo 15 e 17 de 1 Samuel. Os oficiais de Saul disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Primeira marca visível de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus: fazer algo bem feito. Em Eclesiastes 9, Salomão escreveu: aquilo que vier nas tuas mãos, para as tuas mãos fazerem, faça com todas as tuas forças. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus são pessoas que se especializam em fazer bem feito alguma coisa. Procuram se qualificar para fazer algo bem feito. A Bíblia diz que Saul diz: tragam-no até aqui, achem alguém que toquem bem. Nós precisamos entender que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você é um espírito de excelência. E Deus é um Deus que quando bota a mão para fazer alguma coisa, Ele capricha. Ele caprichou com você. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos uma maravilhosa criação que Deus formou a partir do nada, de uma terra sem forma e vazia. Ele fez essa maravilhosa criação que é a natureza. Porque Deus é um Deus que faz as coisas bem feitas. Esse Espírito está dentro de nós. Você tem capacidade, eu tenho capacidade. Mas sabe o que nós vemos muitas vezes? Alguém que diz que é cheio do Espírito Santo. Às vezes chega no local de trabalho, todo mundo sabe que ele é crente, porque ele chega e dá um paz do Senhor. O Alex que sabe impostar bem a voz. Mas quando entrega alguma coisa para fazer, faz de qualquer jeito. E aí aquilo que de Deus pode ser conhecido é revelado através de nós. Que Deus que nós estamos revelando? Um Deus que faz as coisas nas coxas? De qualquer jeito? A Bíblia mostra que Davi era um homem excelente segundo o coração de Deus, porque ele se colocava para fazer as coisas, e aquilo que ele botava a mão para fazer, ele fazia bem feito. Que essa semana seja uma semana que em tudo que você colocar a mão haja excelência, e você vai ver a manifestação de Deus através da tua vida nessa semana em nome de Jesus. Com excelência. Às vezes passamos horas de joelho orando, clamando a Deus para que Deus nos dê um cargo, um posto, uma posição, mas não gastamos nada do nosso tempo, ou investimos o nosso tempo para nos qualificar diante daquilo que nós queremos. Investir. Para todas as profissões hoje, meu irmão, é necessário que haja alguém que seja especialista nela. Para todas. Alguém que se dedique, que faça a diferença e que mais tenha outras habilidades além da sua própria função que gire em torno delas. Por exemplo, ser porteiro. Profissão de porteiro. Muita gente acha que basta
ficar dentro de uma guarita, abrindo porta, fechando porta. Eu me lembro quando eu era criança, que nós sempre chegávamos da igreja de madrugada, e o porteiro do nosso prédio era o meu pai, que acordava todo domingo. Acordava o porteiro, porque ele dormia. Hoje, meu irmão, um porteiro não basta mais ser alguém que fica dentro de uma guarita. Um porteiro hoje excelente, ele tem noções de jardinagem, ele tem noção de eletricidade, de eletricista, ele tem noção de hidráulica. Não é um profissional na área, mas se a coisa pegar, ele está ali disposto, ele pode fazer alguma coisa. E é isso que Deus quer que a gente faça, porque o Deus que a gente serve, meu irmão, nos deu capacidade para sermos bons naquilo que nós fazemos. Eu não sei qual é a tua profissão, mas eu sei que o Deus que você serve te dá sabedoria e habilidade para você ser alguém destacado, alguém que faça bem aquilo que o Senhor lhe entrega para fazer. É uma marca visível. É uma marca visível de alguém cheio do Espírito Santo. Trabalhar com excelência, fazer as coisas com excelência. A segunda marca, a Bíblia diz no versículo 18: um dos seus oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém. Que é uma segunda marca importante. A quem ou a que o nosso nome está ligado? Qual é a referência que as pessoas têm quando as pessoas falam de nós? A Bíblia diz que Deus é um Deus que não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus apaga o nosso passado. A partir do momento que o Senhor Jesus entra na nossa vida, a nossa vida, tudo se faz novo. O que fica para trás fica. O nosso compromisso, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, é com o presente e o futuro. Deus esquece, Deus muda a nossa história. Isso quando nós chegamos na presença dEle. Mas a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós temos agora, a partir de agora, compromisso com esse nome. Nós temos compromisso com esse Deus. Compromisso em honrar esse nome. E muitos de nós estamos desprezando esse nome por causa das referências que nós estamos dando quando as pessoas perguntam de nós. Paulo disse: as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo falou que em Cristo nós somos nova criação, nova criatura. Quando nós começamos a andar com Deus, nós começamos a nos movimentar de maneira diferente. Quais são as referências quando as pessoas olham para nós? Talvez você me diga: ah, mas Jesus andava com publicanos, com pecadores, com prostitutas, sentava com eles. Sim, mas Jesus fazia isso em missão, pregando a palavra, anunciando o evangelho, dizendo para eles: arrependam-se. Mas quando nós olhamos para Jesus, qual é a referência que nós temos dele? Filho de Deus. Filho de Deus. Os que não acreditavam nele como filho de Deus diziam: é o filho do José, o filho da Maria, o filho do carpinteiro. Tem referência. Só que tem muita gente hoje que serve a Deus, se diz cheio do Espírito Santo de Deus, mas quando alguém vai buscar uma referência, a referência dele é o adultério. A referência dele é uma vida vivendo, brincando com a graça do Senhor, andando com as mesmas amizades, com as mesmas pessoas. Todo mundo vai para frente, todo mundo muda, e ele continua andando para trás. Continua se relacionando com quem o Senhor já não quer mais que se relacione. Deus nos tira da velha maneira de viver, e se nós tivermos que voltar lá, vai ser só para pregar o evangelho, porque Deus tem uma nova história, uma nova trajetória, um novo caminho, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que eles reconhecem Davi. Olha, ele tem uma referência, o nome dele é associado a Jessé, um homem de bem, um homem de valores, um homem de princípios. Deus quer que nós andemos, meu irmão, nos relacionemos com pessoas que têm princípios, com pessoas que
sejam fiéis ao Senhor, tementes a Deus. Anunciemos o Evangelho a todos, preguemos o Evangelho a todos, mas a associação é com os filhos de Deus. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem anda na roda dos escarnecedores, não imita a conduta dos pecadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, diz a palavra do Senhor. Se somos cheios do Espírito Santo de Deus, como é que o ímpio está ainda nos orientando, nos aconselhando? Davi mostrava aqui uma virtude maravilhosa, alguém que seu nome estava ligado. Terceiro ponto, a Bíblia diz que ele era um guerreiro valente. É uma virtude de todos aqueles que vencem, de todos aqueles que são levantados pelo Senhor, um espírito guerreiro, um espírito que persevera, um espírito que batalha, um espírito que não desiste, alguém que amanhã, por mais que as coisas estejam contrárias, vai levantar, vai tomar um belo banho, vai se fortalecer e vai dizer: eu sei em quem tenho crido, ainda que todas as coisas sejam contrárias, o Senhor fará com que uma porta seja aberta para a minha vida, e eu vou guerrear, eu vou vencer, porque eu sou um valente do Senhor. A gente olha para isso, às vezes, o Magrão que sempre costuma dizer, eu gosto de ouvir o pastor falar, porque o pastor sempre fala que tem que perseverar, que tem que lutar. Mas não é simplesmente uma repetição, é porque quando eu olho para a palavra, todos os que venceram foram aqueles que perseveraram, foram aqueles que guerrearam, foram aqueles que abriram mão muitas vezes do seu próprio bem-estar, do seu conforto em prol de outros, e foram batalhar. Guerreiros valentes. Semana passada eu preguei sobre os pais, e Deus olha para os pais e diz que eles são guerreiros valentes. Guerreiros valentes são todos aqueles, meu irmão, que se levantam e não tem medo do amanhã, porque sabem em quem tem acreditado, sabe que o Redentor está vivo, sabe que Ele é por você, sabe que nele você é mais do que vencedor, é o que diz a palavra do Senhor. Então se levanta, meu irmão, porque não tem quem possa contra você, você e Deus são maioria sempre. Marcas visíveis de alguém cheio do Espírito Santo, alguém que é guerreiro, alguém que é valente. Vamos andar com pessoas que têm esse espírito de enfrentar a vida, de romper barreiras, de avançar, porque esse é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é um espírito que avança. Gente que não quer pegar tudo pronto, mas tem prazer em botar a mão e construir. Gente que é como Deus, pega um pó e faz uma obra de arte que é você. Está cheio de gente por aí, meu irmão, cheio do Espírito Santo de Deus, com as características, com as marcas. E essas pessoas precisam começar a andar em união, porque a Bíblia diz que é bom, que é agradável, que é suave, que é muito bom que os irmãos andem em comunhão. É a comunhão que nos dá força, é a comunhão que nos faz avançar, é a comunhão que nos faz prosperar, é a comunhão que nos faz crescer. Quantos irmãos aí do seu lado, quem sabe a porta que você está esperando está do seu lado? Você já perguntou o nome desse irmão? Você já perguntou o nome dele? Você já deu paz do Senhor para ele? Você já se apresentou a ele? Às vezes passamos meses dentro de uma igreja, dentro de um local, pedindo para que Deus abra uma porta, e Deus colocou um monte de porta do nosso lado, e a gente não fala, a gente não bate. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Peçam e vos será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Às vezes nós fazemos isso para o Senhor, e Deus está dizendo: a porta já está aí, pede aí do lado, bate aí do lado, busca aí do lado, porque a provisão, eu já toquei no coração do irmão. Abre a tua boca e fala. Isso aconteceu conosco aqui do lado, aqui na igreja, tudo. Aqui, quando nós entramos aqui, nós não tínhamos um centavo, e nós falamos pro dono do imóvel: olha, nós não temos dinheiro, nós temos fé, e a fé disse que Deus vai mandar um povo e vai nos fazer crescer. Então o Senhor pode nos alugar isso aqui com 3 meses de carência? Ele olhou: vou pensar. Uma semana depois ele voltou dizendo: a gente aluga.
Peça, meu irmão, abra a boca. O Senhor vai tocar no coração, o Senhor vai te trazer a provisão, o Senhor vai fazer crescer. Agora a porta de Deus é um irmão, uma irmã que está do teu lado. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Guerreiro valente, sabe falar bem. Jesus falou que no seu nome nós falaríamos novas línguas. É muito comum você ver irmãozinhos muito simples, que não tiveram educação, que não tiveram escolaridade, mas são cheios do Espírito Santo de Deus. Quando pega um microfone para falar, fala de uma maneira às vezes melhor do que um universitário. Porque Deus dá, o Espírito Santo de Deus nos dá uma nova língua, nos faz falar bem, nos faz avançar, nos faz nos comunicarmos melhor. O Espírito de Deus que está sobre a tua vida te deu habilidades para você se comunicar melhor. Então não tenha vergonha de abrir a tua boca, porque a palavra do Senhor diz que quando nós abrirmos a nossa boca, ainda que estejamos diante de autoridades, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos dirá o que deve ser dito. Tem muito crente que não rompeu ainda, porque não entendeu que o que nos diferencia de toda a criação é a habilidade que Deus nos deu de nós nos comunicarmos. O ser humano é a única espécie na terra que fala, que se comunica, e tudo é pelo poder da palavra. Fale bem, não fale mais mal. Não fale mais maldição, não fale mais palavrão, não fale mais nenhuma palavra torpe, diz a palavra do Senhor, deve sair da nossa boca. De uma mesma fonte não pode sair bênção nem maldição, água doce e água amarga, está lá em Tiago. Uma evidência da marca de Deus, visível naqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, é ter uma nova linguagem, uma nova comunicação, uma nova maneira de se expressar, manifestar Deus através de todas as palavras que Ele profere. Foi a primeira coisa que Deus mudou na minha vida. É a primeira coisa que eu tenho observado na vida daqueles que Deus tem mudado. Tem pessoas que a gente fala que a cada 10 palavras, 11 são palavrões. E aí Deus entra na vida daquela pessoa, e aí ela começa a engolir um por um. Às vezes vai falar, engole. Às vezes escapa, e ele já sabe que ele errou. Coisas que antigamente passavam batido, não estavam nem aí. Por que hoje se convence do erro sem ninguém dizer nada? Porque o Espírito Santo de Deus está habitando dentro dele. E quando o Espírito de Deus habita dentro de alguém, há uma nova linguagem para a comunicação e para o crescimento nessa terra. Jesus é o verbo, Ele é a palavra. É pela palavra que tudo aconteceu, e é pela palavra que tudo acontecerá. Tenha uma nova palavra na sua boca, e Deus vai te honrar nessa terra em nome de Jesus. Pode se colocar de pé, eu já vou para o final. A Bíblia diz que ele tinha uma boa aparência. E essa boa aparência não tem absolutamente nada a ver com beleza física. Se você olhar alguns versículos anteriores, você vai ver que Davi foi o último a ser escolhido, porque Samuel olhou para a beleza física de todos os filhos de Jessé. E todos eram mais belos do que Davi. E aqui a Bíblia está dizendo que Davi tinha uma boa aparência. Se nós formos olhar para Saul, a Bíblia diz que Saul era mais alto do que todos os homens de Israel, do ombro para cima. Ele era um homem extremamente belo fisicamente, a Bíblia diz. A Bíblia dá detalhes da beleza de Saul. Só que a palavra de Deus diz que isso não é o importante para Deus. A boa aparência que Deus está falando, que atraiu aqui os conselheiros de Saul,
é a maneira como Davi se apresentava. Cuidar da aparência é cuidar da nossa apresentação. Isso você vê muito visível na vida daqueles que foram alcançados por Deus. Pega uma foto de um irmãozinho da época do Tiradentes e pega 2 anos depois, ele cheio do Espírito Santo. Você vai ver a diferença. Você vai ver que a aparência mudou. Você vai ver que melhorou. Você vai ver que hoje a apresentação dele é muito melhor. E essa deve ser a visão do cristão. Cuidar com a sua apresentação, a maneira como ele se apresenta, meu irmão. Na outra ponta tem irmãozinho que quando estava no mundo era mais bonito do que quando está na igreja. Tem gente que quando sai de casa de manhã parece que foi atropelado por um trem. Cuida da tua aparência, meu irmão. Cuida da maneira como você se apresenta. A Bíblia diz que Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração, mas o homem olha para a aparência. O homem não consegue ver o coração. Então nós devemos cuidar disso. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Qual é a primeira finalidade da luz? É iluminar. Jesus disse que uma luz não pode ser colocada embaixo de uma cama, tem que ser colocado no alto para que todos vejam. Agora, olhando para a luz, meu irmão, nós podemos ver uma luz iluminando com um bocal e os fios aparecendo, ou uma bela luminária e fazendo a sua mesma função. Muitas vezes, meu irmão, nós descuidamos da nossa apresentação. A Bíblia diz que nós somos templo e santuário do Espírito Santo de Deus, que o nosso corpo não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. A nossa maneira de se apresentar aí fora, a nossa maneira de se apresentar, de nos comunicarmos através do corpo que o Senhor nos deu, nos dá, meu irmão, condições de abrir portas para a nossa vida em nome de Jesus. Cuidemos com isso. Como é que alguém pode dizer que é cheio do Espírito Santo de Deus se joga na vida, se relaxa consigo mesmo? O templo e santuário do Espírito Santo jogado às traças. Temos visto muitas pessoas, meu irmão, que têm abandonado, têm se enfraquecido, têm caído, porque têm cuidado, têm descuidado da apresentação, não simplesmente sua, mas daquilo que Deus lhe deu. De repente é uma empresa que o Senhor lhe deu, um negócio que o Senhor está lhe dando. Cuide, é importante. De repente é uma mesa que você trabalha. Chega um irmãozinho da igreja lá, de repente para pedir um conselho, está com a vida toda atrapalhada, e a sua mesa está pior do que a vida dele. São coisas que nós temos que ficar atentos, porque são marcas visíveis da ação de Deus na nossa vida. Primeira coisa que Deus fez na criação do mundo foi botar a casa em ordem. Acendeu a luz e começou a botar a casa em ordem. E a Bíblia diz que por último, os conselheiros disseram que o Senhor estava com ele. E aí você me diz: meu Deus, que confusão! Pode alguém ter todas essas características e o Senhor não está com ele? Até pode. A gente conhece pessoas que são extremamente articuladas, pessoas que cuidam das suas coisas, pessoas que são habilidosas no que fazem, pessoas que se comunicam bem, mas não tem Jesus. Isso pode até acontecer. Mas agora aqueles que têm Jesus têm, meu irmão, a responsabilidade de manifestar tudo isso. E a Bíblia diz que Jesus, que Deus estava com ele. Com quem que Deus está? Para encerrarmos e entrarmos no momento da oração, você não precisa nem abrir, eu vou ler para você. Isaías capítulo 57, verso 15.
Quem são aqueles que o Senhor está com eles? Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Sabe o que diferenciava Davi? Era a principal evidência de tudo o que Deus era na vida dele. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha todas as características que tornam muitas pessoas autossuficientes, prepotentes, desobedientes. Ele tinha todas. As pessoas que são autossuficientes são porque têm virtudes, têm dons. Elas olham para elas no espelho e veem a maravilhosa criação de Deus na sua vida. São prepotentes porque veem que Deus lhe deu coisas ou dons que talvez não deu a outros. Isso lhe faz uma pessoa, faz com que ele pense que ele é melhor do que os outros. Davi tinha dons e dons e dons. Davi era guerreiro, Davi era valente, Davi era músico, Davi foi o melhor rei da história de Israel. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas em todas essas coisas ele permaneceu com seu espírito humilde e com seu coração contrito. Provérbios 18:12 diz que antes da sua queda o coração do homem se envaidece. Foi o que aconteceu com Davi. Mas a humildade antecede a honra. Nessa noite eu quero que nós fiquemos com essa palavra de reflexão, que essa palavra entre dentro dos nossos corações e nós entendamos a nossa responsabilidade enquanto cristãos. Porque a partir dessa palavra, a partir da vivência dessa palavra, não é minha, do Espírito de Deus que está na palavra de Deus, Deus vai começar a te levar para lugares altos. Aleluia. Deus vai começar a fazer você crescer. Deus vai começar a fazer você prosperar. Deus vai fazer você avançar no seu ministério. Deus vai te dar mais dons. A palavra do Senhor diz: busque com dedicação os melhores dons, aperfeiçoe o dom que você já tem, cresça, porque Deus vai te fazer crescer. Mas sabe o que vai acontecer? Nós não deixaremos de ser dignos da misericórdia. Continuaremos pecando, errando. Nós somos falhos, todos os dias nós erramos. Contrição significa arrependimento. Davi, meu irmão, errou mais do que Saul. Só que Davi se arrependeu. Saul permaneceu autossuficiente e prepotente. Davi tinha um coração contrito que reconhecia as suas falhas. Davi permaneceu humilde, sabendo que tudo que ele conquistou, ele só conquistou porque foi o Senhor que lhe abriu as portas, o Senhor que lhe deu condições. Que nós tenhamos esse entendimento, meu irmão, e não tem limite, não há limite para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Por isso eu quero convidar a igreja a orar, enquanto o ministério começa a adorar ao nome do Senhor. Eu quero te convidar, meu irmão, a se arrepender. E talvez não seja de um grande pecado, mas de um orgulho bobo. Se arrepender não talvez de algo trágico, mas de um sentimento que faz muitas vezes nós olharmos para a gente e achar que está tudo certo, que vamos fazer o que bem entendermos. E o Espírito Santo de Deus nessa noite está aqui dizendo para você: eu quero guiar a sua história, eu quero guiar a sua vida, eu quero que você ande comigo, caminhe comigo, mas eu quero que para isso acontecer você abra mão da sua autossuficiência. Talvez o arrependimento de hoje seja um arrependimento que abre mão da autossuficiência, deixar Deus coordenar. Tudo desabar, eu firmado estarei na promessa. Se temores vêm, tenho força em tua
neste lugar, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, nessa noite a nossa vida, Pai. Entregamos, Deus, o nosso espírito, a nossa alma, Deus, o Teu altar, para que seja feita, Deus, de uma vez a Tua vontade nas nossas vidas. Amado Espírito Santo de Deus, não queremos andar sozinhos, não queremos caminhar sozinhos, Pai. Queremos que o Teu Espírito seja o nosso orientador. Queremos que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Queremos que o Teu Espírito Santo nos mostre a direção. Pai, queremos sair da frente da ação do Teu Espírito, e que o Teu Espírito Santo vá adiante dos nossos passos. Essa é a palavra, Pai. Esse é o desejo dos nossos corações. Pai, não queremos ser encontrados por Ti, Deus, como Saul foi. Não queremos, Deus, nos afastar de Ti. Não queremos, Pai, que o Teu Espírito Santo se afaste de nós. Queremos, Deus, nessa noite abrir o coração para obedecer, e simplesmente obedecer a Tua vontade, Pai. Fala conosco na Tua palavra, Senhor. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que nós fizemos aquilo, Deus, que era contrário à Tua vontade, sabendo, Senhor, qual era. Mesmo assim, Senhor, fomos arrogantes, fomos prepotentes, nos encontramos, Senhor, achando que fôssemos autossuficientes. Nessa noite, amado Espírito Santo, nós pedimos, Pai, limpa-nos, Deus, purifica-nos, Senhor, muda a nossa história, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.